Bom dia, bom dia, bom dia! Como vocês estão? Bom dia, Cis! Bom dia! Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda, me ajeitar aqui a nossa live surpresa, né? Nossa live surpresa mesmo, do nosso Tá Na Hora. Deus tem falado muito algo comigo e eu decidi compartilhar aqui com vocês, sendo hoje o último dia de inscrições abertas para a mentoria P31. Então, se você quer fazer parte dessa mentoria, andar com um grupo de mulheres que decidiram viver a melhor parte, sabe? Não ser nem menininha, nem mulherão, não estar nem aqui, nem acolá, mas estar exatamente e ser quem exatamente Deus a fez para ser. Então, hoje nós vamos falar sobre algo que Deus tem contado muito comigo. Ele tem falado muito pra mim. Deixa eu chegar mais perto aqui. Que é como sair do controle e ser filha. Tem um livro que eu li, eu até escrevi para as meninas das CIS disciplinadas, para as comunidades que nós temos, das mulheres que já foram minhas alunas, que já foram minhas mentoradas, e também um grupo do Sprint Final, que é o último aulão que nós tivemos sobre planejamento. E eu lembrei muito de um livro que eu li há muitos anos atrás, eu nem tinha filhos ainda, que se chamava Como Viver como Maria em um Mundo de Marta. Como Viver como Maria em um Mundo de Marta. Porque tem coisas que a gente quer viver e a mulher ela tem essa aspiração, né? A gente tem essa criatividade aflorada, a gente quer viver mais, a gente pensa bastante, né? Nossa alma é criativa, nós somos um grande movimento. A mulher é assim, Deus nos fez assim. E muitas vezes nós lutamos porque nós não queremos ser assim. Mas o fato é que Deus não quer que nós não sejamos assim. Mas Ele quer que nós sejamos assim da maneira correta, da maneira que não nos tira, mas nos traz. Então nós vamos falar sobre isso. Deixa eu só colocar aqui a música que tem falado muito, muito comigo. O ano passado foi um ano que eu pisei muito no freio, sabe? Muito mesmo, assim. E foi tão bom, e foi tão produtivo. Eu acessei tantas coisas em mim, e esse ano eu comecei na aceleração e Deus me lembrou. Lembra? Você é filha. E não é sobre escolher não fazer, ou descansar, ou fazer muito. É sobre fazer certo. Quem tava na live da semana passada, nós falamos sobre sermos Shail. E a Shail, assim como um exército, porque a Shail tem um exército dentro de si, ela tem um comandante. Então não é sobre não fazer, mas é sobre começar, escolher a boa parte. E essa não será tirada. Então eu quero falar um pouquinho sobre Marta e Maria com você. Quero falar um pouquinho sobre sair do controle, sobre ser... Não é sobre não ser Marta, mas é sobre entender que para ser Marta, primeiro a gente vai precisar ser Maria. Não é sobre não ser Marta, é sobre trabalhar mais, produzir mais. Deus tem alegria na nossa produtividade. Nós temos alegria na nossa produtividade. Nós somos seres... A gente gera criança. Que coisa mais produtiva que isso? Nós somos mulheres geradoras de vida, de movimentos, de atividade. Nós somos assim. E essa era a minha maior... uma das maiores confusões que existiam dentro da minha cabeça. Porque eu não queria. Quando eu pensava na mulher de Provérbios 31, ou quando eu pensava em Maria, eu pensava em mulheres omissas. Até eu entender que a mulher de Provérbios 31 nada tinha de omissa, muito ao contrário, ela é tudo que eu quero ser. E entender que Maria escolhia a melhor parte. Eu não sei se você conhece Marta e Maria, se você conhece essa história, mas ela fica lá no Evangelho de Marcos. E é um texto que diz de que Jesus... Ele tinha um amigo que chamava Lázaro e ele ia lá visitar esse amigo. E esse amigo tinha duas irmãs, Marta e Maria. E ele teve alguns encontros com essas pessoas, com essas três pessoas. E essas três pessoas, dentro desses encontros, tinham comportamentos diferentes. E a Bíblia relata esses comportamentos. E eu quero me ater, então, ao comportamento de Marta e ao comportamento de Maria.
E eu quero... E por que eu pensei em fazer essa live surpresa? Porque quando a semana passada... quarta-feira eu comecei a falar da mulher Chail, a hora que eu falei do descanso, se pipocou o comentário aqui. Meu, a gente tá precisando aprender a descansar. A gente tá precisando aprender a receber. Me fala aqui se você não tem problemas em receber. Eu não consigo receber, Thaís. Eu me sinto desconfortável quando alguém me elogia, ou quando alguém me dá um presente, ou quando alguém me permite viver um tempo de descanso, por exemplo. Eu não sei descansar, eu não sei sentar no sofá e ficar em paz. E isso também não me descansa, eu nem sei. Eu lembro que quando eu vivi o burnout, aí eu passei com a doutora Cal, que foi a médica integrativa que me acompanhou, ela me perguntou o que te descansa. Eu não sabia responder. De bate-pronto, assim, o que me descansa? Não sei. Não sei o que me descansa. E essa foi uma atividade, um desafio que eu precisei viver durante alguns meses, de descobrir o que me descansava, o que era descanso pra Thaís. Porque tem gente que fala, fica deitada, acorda mais tarde, é uma rede, é uma praia. E eu falava assim, eu consigo ficar agitada em qualquer lugar. Eu consigo ficar agitada em todos os lugares que eu estiver. Fazendo o que eu gosto, fazendo o que eu não gosto, fazendo o que precisa, fazendo o que não precisa. Então não é nada disso que me descansa. E eu precisei buscar essa resposta, porque enquanto eu não encontrasse essa resposta, eu não ia conseguir descansar da forma correta. E o esporte, ele me ensinou muito sobre isso. O esporte me ensinou, a natação principalmente, me ensinou muito sobre descanso. Na natação, quanto mais rígida eu fico, quanto mais pesada eu fico, quanto mais eu quero performar, mais eu afundo. Quanto mais rápido eu quero nadar, sendo que esse ainda não é o meu ritmo, mais eu afundo. Mas também, quando eu acho que eu preciso descansar demais, porque, nossa, o meu coração, eu perco a minha performance. Porque eu fiz as duas últimas aulas que eu fiz, o professor, ele provou pra mim que eu conseguia nadar mais rápido. Então ele não me deixou descansar. E na aula de hoje, eu fui tirada completamente da minha zona de conforto. E eu não pude nem pensar nisso. Eu acho que a gente pensa demais. Às vezes o que cansa a gente é ficar pensando demais. Tem coisa que a gente simplesmente tem que ir lá e fazer. Mas e quando eu não sei o que fazer? Continua fazendo o que você sabe. Aí a gente pensa demais. Mas e se eu estiver no lugar errado? Mas e se eu estiver fazendo uma coisa e tô perdendo meu tempo? Mas e se eu não tô no centro da vontade de Deus? Mas e se Deus tá me pedindo uma coisa e eu não tô entregando? Mas e se eu não estiver sendo uma boa mãe pros meus filhos? Mas e se o meu marido me trair? Mas e se eu me lesionar? Mas e... Aí a gente pensa tanto que a gente não faz o que precisa e a gente fica exausta. Foi o que aconteceu com Marta. E na exaustão dela, ela questionou o caráter de Jesus naquele momento. E eu vou te contar. E então na natação, eu consegui nadar muito mais do que eu conseguia antes. Mas o tempo todo que eu estou lá dando minhas braçadas, eu preciso me lembrar de algo. Relaxa. Fica leve. Quanto mais você relaxa, mais você nada. Na musculação, eu troquei de relógio, né? Depois eu quero muito falar mais desse relógio pra você, que vocês estão sempre me perguntando dele. Ele tem uma coisa que fez minha musculação melhorar absurdamente. Ele cronometra o descanso. Então eu faço uma série, dou um cliquezinho aqui em algum botão aqui, acho que é nesse aqui, e aí ele cronometra o meu descanso. Então eu não fico mais perdendo tempo desnecessário no telefone, pensando na morte da bezerra, porque agora eu cronometro o meu descanso. E sabe o que é mais legal da musculação? O descanso. E eu não sabia disso, porque eu não tinha esse acesso à informação. O que a gente governa, o que a gente gerencia, a gente governa. Então eu não gerenciava meu treino de musculação. Era um show da Xuxa. Agora, com esse relógio, eu consigo gerenciar.
Sabe o que é mais interessante? O tempo de execução, ele é menor que o tempo de descanso. Eu levo coisa de 30 segundos para executar uma série de 12 em algum tipo de exercício. E eu descanso de 1 minuto a 1 minuto e meio, dependendo do exercício. Quando é superior é 1 minuto, quando é inferior é 1 minuto e meio. Se eu não dou essa pausa, esse descanso, eu não performo. Eu não consigo fazer as 12, 10, 6 séries que sejam. Eu não consigo fazer progressão de carga. Eu não consigo aumentar o meu peso. Só que, Cis, pra eu, que precisei ser forte muito cedo, que fui cobrada muito cedo, que eu tava lembrando agora de tomar banho, eu vivi de favor na casa de muita gente. Então eu não tinha a liberdade de deixar minha cama bagunçada, por exemplo. Eu não tinha essa liberdade. Porque eu não tava na minha casa. Eu não tava na casa... Sabe, foi muito difícil pra mim entender o que é ser filha, nunca tendo um pai. Eu nunca. Não é que assim, eu tive durante um tempo, ou alguém fez essa figura paterna. Eu nunca tive um pai. Como que eu poderia me comportar como filha? Como que eu poderia ter um comportamento que nunca me foi permitido ter? Não é nem que não me foi ensinado. Não me foi permitido ter um homem que me protegesse, que me validasse, que me desse destino. Porque esse é o papel do pai. O pai protege. A gente viajou esse final de ano, esse começo de ano, e as crianças, eles sabem instintivamente a quem procurar. Quando eles precisam de colo, acalento, quando eles precisam conversar, ter conversas profundas, quando eles precisam comer, quando eles precisam de um conselho, quando eles precisam de um abraço, um beijo, um carinho, eles procuram quem? Eu, a mãe. Aquela que nutre. Aquela que, sabe assim? Aquela que é conselheira. Aquela que é consoladora. Mas, quando eles querem aventura, romper os limites deles, quando eles querem se sentir seguros, quando eles estão numa sensação de perigo, pra quem que eles correm? Pro pai. Pro Bruno. Quando eles querem aprender algo de, por exemplo, aprender a andar de bicicleta, eu tentei. Mas quando o Bruno chegou, acelerou o processo. Quando eles querem aprender algo, seja bem-vinda, P31. Quando eles querem aprender algo, eles procuram o Bruno. Só que eu não tive isso, eu não sabia que num sinal de perigo eu poderia procurar alguém. Num sinal de perigo, filhinha, eu tinha que me defender. Faltou dinheiro no final do mês, eu tinha que trabalhar. Não tem onde morar? Se vira. Eu tive ajudas, eu tive pessoas que Deus levantou para estar comigo. Mas nenhuma dessas pessoas me deu destino, porque não era obrigação delas e porque não tinha, elas não eram meu pai. Nenhuma delas me deu segurança emocional, física, espiritual e financeira, porque elas não eram meu pai. Mesmo que elas me dessem de alguma forma, eu não conseguiria receber, porque tem autoridades que provêm do pai. Não existe homem, não existe pai e mãe à toa. Deus não joga dados. Ele estabeleceu papéis, funções cognitivas e emocionais para cada pessoa, através desses dois papéis. E quando eu precisava de validação, quando eu precisava de validação, de ser validada, olha, você pode. Igual o meu professor, o comandante da natação, fez. Vai, não descansa, volta. Eu confio no seu potencial. Eu não tive quem fizesse isso, ao contrário. Eu tive quem criticasse o meu potencial e colocasse em xeque quem eu sou o tempo todo. Por isso que eu falo, eu fui abandonada por pai, desacreditada por mãe. Porque simplesmente tudo que eu fazia era questionado, tudo que eu fazia estava errado, tudo. Eu era desorganizada, eu era mentirosa, eu era fofoqueira, eram essas coisas que eu ouvia. Agora, como que então
Alguém chega pra mim e fala, você precisa aprender a ser filha. Oi? Como que faz isso? Como que se aprende a ser filha? Como que uma filha sente? O que uma filha sente? Aí eu tenho filhos, né, Cis? E a beleza do reino de Deus é que a gente entrega o que a gente não recebeu. A gente é curada pra curar, a gente é curada pra transbordar. Então, embora eu não tenha recebido nada disso, os meus filhos, através de um posicionamento meu, de uma escolha minha, de uma decisão minha, de viver aquilo que Deus tem pra mim, têm vivido infinitamente mais de tudo que eu pedi, eu pensei que era capaz, porque eu não sabia como pedir pra Deus que os meus filhos fossem filhos, porque eu não sabia ser filha. Então eles têm um pai que dá destino, segurança física, emocional, espiritual e financeira. A gente tem um sacerdote na nossa casa. A gente tem um homem que paga o preço de ser homem. Ontem eu soltei um Reels falando sobre isso. Os homens precisam aprender a ser homens porque eles aprenderam a ser homem com as mulheres. E a gente não sabe ensinar homem a ser homem porque a gente é mulher. Tem uma mulher que eu comecei a seguir aqui no Instagram, Ivana, e eu li um livro chamado Crianças Dinamarquesas. Se você tem filho, você precisa ler esse livro, não importa a idade que ele tenha, tá? E ela fala muito sobre isso. Quando você for num parque de diversões, não seja você aí com seus filhos no brinquedo, principalmente se eles forem homens. Deixa o pai. Porque o pai, ele não sente emocionalmente a dor do filho. Ele enfia o filho na berlinda. Isso cria homens corajosos. Nós não, o filho, ele machuca o joelho, a gente sente, porque eles estavam aqui dentro. Existe uma ligação física com as crianças, né? Então, quando as crianças sentem dor... Gente, as crianças aqui em casa ficam com, sabe, enjoo, vomito. Eu fico enjoada, parece que eu sinto o que eles sentem. O homem não, e não é porque eles são ruins, é porque precisa ter alguém que não vai sentir emocionalmente o que aquela criança está sentindo pra criar crianças fortes, corajosas, destemidas, flecheiras. Então deixa o pai ser pai. Aí eu tava vendo um vídeo de um menininho, a criança devia ter o quê? Um ano e pouquinho. E aí tava escrito assim, você não tem dó de levar o seu filho pra escola tão cedo? Aí a mãe escreveu assim, eu tenho dó da professora que vai ficar com ele. A criança tem como que é o nome daquilo? Escorregador no meio da sala dela. Escorregador de brinquedo, assim, não de parque, né? A criança pegou um quadriciclo, um triciclo, sei lá. Gente, fralda e chupeta na boca, tá? Eu tô falando papo assim, de deve ter 1 ano e 3 meses. Ela subiu esse triciclo em cima do escorregador. E a mãe filmando. E ela estava ali pra deixar essa criança... E a criança tava arrumando a posição do triciclo pra descer o escorregador de triciclo. 1 ano e pouco. Você acha que essa criança desceu? Claro que não. O ser humano nasceu sabendo o limiar de estresse que ele consegue enfrentar. É que a gente vai colocando tanta pressão na gente e a gente vai rompendo não, a gente vai regaçando, quebrando tantos os nossos limites que a gente não sabe mais o que é um limite saudável para nós. Até onde nós estamos indo porque nós podemos acessar e romper ou até onde a gente está forçando o que a gente não deveria e aí a gente está quebrando. Na corrida, quando você força a correr um pace que você ainda não acessa, você quebra no meio da corrida. O que é quebrar no meio da corrida? É não conseguir terminar a sua corrida. É tanta dor, tanta fadiga, que você não consegue terminar. E quantas vezes nós mulheres estamos fazendo isso? Porque nós fomos ensinadas, obrigadas a sermos fortes o tempo todo. E aí quando a gente não pede ajuda, quando a gente precisa pedir ajuda, ou quando a gente precisa ser cuidada, ser amada, receber presentes, elogios, a gente não sabe fazer isso. Visse quando alguém elogia a tua roupa e fala assim, nossa, que roupa linda, você não imagina. R$5 ali na lojinha da esquina. Invalidando o que você tem. E aí o menino, fecha parênteses, o menino está lá, e aí o menino, ele sabe, ele tem 1 ano e pouco, mas ele sabe o que ele aguenta. Ele sabe o limiar de estresse dele. Ele não foi... hoje... não foi deformado pelo ambiente, pelas vozes, enfim. Aí o que ele faz? Ele põe o quadriciclo um pouquinho mais pra baixo. Aí ele senta. Aí o que acontece? Ele espatifa no chão. Mas sabe o que é o mais legal desse vídeo?
é que tinham cuidadores ali com ele, mas os cuidadores deixaram ele ser ele. Deixaram ele entender os limites dele, deixaram ele cair. E aí o menino caiu, levantou o quadriciclo dele e retornou lá pra tentar fazer de novo. Porque, embora eu não tivesse ninguém me protegendo, eu tive, às vezes, a gente me protegendo demais. Não, você não pode fazer isso, porque vai dar errado. Uma vez eu lembro que eu falei assim, eu quero ser âncora de jornal. Tinha uma pessoa que era uma cuidadora minha, né, ao meu lado dela, falou assim, você sabe o quanto é difícil? Você sabe o que precisa fazer pra conseguir isso? Não vai conseguir não, é muito difícil. Você sabe tudo. Não dá. É muito difícil. O que a Thaís acreditou? É muito difícil. E eu não sou pra coisas difíceis. Então todas as vezes que eu tinha que fazer coisas muito difíceis, Cis, eu travava. Eu travava. E aí a Thaís cresce assim, precisando ser forte, precisando fazer, precisando colocar tua voz, precisando se defender das pessoas, muito. Porque por ter saído muito cedo de casa com 15 aninhos, com 17 já morar sozinha, eu sofri preconceito. Porque o povo achava que minha casa era o show da Xuxa. Que levava homem, que vivia bagunça. Então o tempo todo eu precisava me validar sozinha. Eu precisava ser forte sozinha. Mas dentro de mim eu desacreditava em tudo que eu tava fazendo. Era tudo máscara. Era tudo máscara. Era tudo armadura. Eu não acreditava em nada disso. Eu acreditava nas mentiras que Satanás contava pra mim. É isso que eu acreditava. E aí eu assisti Subvergente. Divergente. Acho que é Subvergente, sei lá. Vou perguntar pras crianças. Eles sabem melhor que eu. Com eles. E fala muito sobre isso. Sobre a gente acreditar tanto nas mentiras e ficar tão cansada e tomar decisões tão ruins porque a gente acredita que nós somos aquilo que o inimigo colocou na nossa cabeça. Que a gente tem que lutar o tempo todo, que a gente não pode descansar, que a gente tem que ser forte o tempo inteiro. E isso cansa. E como é que descansa disso? Como que descansa disso? Não é sentando no sofá, não é tendo uma boa noite de sono. É fazendo isso que eu vou falar pra vocês. Eu ainda tô nesse processo, Cis. Eu ainda tô no processo de acreditar, romper com a barreira da mentira, de que eu mereço descansar. Eu mereço sentar no meu sofá 3, 4 horas da tarde e assistir um filme com os meus filhos. Eu mereço não ter que ser produtivo o tempo todo. Eu mereço obedecer à voz do mestre. Eu consigo ouvir a voz dele, eu sei discernir a voz dele. Eu preciso. Então eu tô nesse processo. Como é ser filha? Ser filha não é produzir menos. É ter a alma quieta, quietai-vos e saber que eu sou Deus. É saber que no meio da tempestade... Por que Jesus no meio de uma tempestade dormia? Porque ele sabia quem velava o sono dele. Então ser filha... é ter responsabilidades no reino, é ter um comandante, não é produzir menos, é produzir certo. Não é se cobrar menos. Eu não quero me cobrar menos. Sabe por quê? Porque o mundo vai me cobrar. Porque o reino de Deus, porque eu tenho obrigações na terra. Eu tenho responsabilidades com a minha família, com o reino, com vocês, com o meu propósito. Eu tenho responsabilidades com a igreja, com a minha família, com os meus parentes. Então eu não tenho que me cobrar menos, porque alguém vai me cobrar. Não é Disney, show da Xuxa. Não sufoque a artista. Mas eu preciso me cobrar certo. O que cansa não é... eu me cobro demais. Se você não fizer isso, alguém vai fazer. O que cansa é se cobrar errado. Preciso me cobrar certo. Certo. Eu não preciso fazer menos, eu preciso entender a estação que eu estou. Qual que é a estação que você está? Nunca vai ser sobre produzir menos, porque o reino é um reino de colheita. É a lei dos céus. Você planta, você cuida, você cultiva, você colhe. E você desfruta. O desfrutar é opcional. Escolha desfrutar. Então eu mereço acreditar no meu descanso.
Porque quanto mais descansada a minha alma está, mais produtivo o meu corpo se torna. Quanto mais descansado no Senhor o meu espírito está, mais forte a minha alma está. Uma mulher sábia é uma mulher que inspira. Por isso que eu faço tanta questão de mulheres estarem na P31, porque eu sei que você quer inspirar mulheres. Você quer inspirar pessoas. Você quer deixar um legado para sua família. O que os seus filhos vão falar de vocês quando eles forem adultos? O que eles vão falar de vocês quando eles estiverem fazendo um discurso para muita gente? Eles vão falar, a minha mãe, ela todos os dias estava ali. Ela me fazia ler, ela me fazia desligar a televisão. Eu via a minha mãe fazendo atividade física, eu via a minha mãe lendo, eu via a minha mãe amando meu pai, cuidando do meu pai. Cis, outro dia eu estava no carro. As crianças nunca presenciaram gritaria dentro da minha casa. Graças a Deus, porque a minha vida era presenciar gritaria. Nunca, assim, nunca. Eles nunca viram eu e o pai deles gritando, ofendendo. Não, a gente discute, e a gente discute bastante. Pensa que Bruno e eu temos uma personalidade muito forte. Pontos de vista muito bem claros. Então a gente discute pontos de vista. Mas na mesma hora que a gente tá discutindo ponto de vista, a gente tá se beijando, a gente tá se elogiando, a gente tá se abraçando, a gente tá zoando um com a cara do outro. E outro dia na praia a gente tava no carro e eu comecei a brincar com o Bruno, falando que ele tava forte, gostoso, musculoso, e apertava o braço dele, cheirava o cangote dele. Quando eu olho de relance pra trás, o Theo tá assim, ó. Eu posso escolher se o meu filho vai estar feliz por ver uma cena dessa, ou se ele vai estar temeroso e com medo por ver eu e o meu marido brigando, gritando, trazendo para eles um ambiente de insegurança, que era o que eu vivia. Então a mulher, sabe, é a mulher que inspira. A Lê tá aqui, não sei se ela tá aqui ainda, mas ela está. A Lê tá aqui. O Noah quer porque quer passar o aniversário dele no hotel que ela passou a lua de mel dele. Eu falei, gente, aí você sabe que é realeza, né? Porque ela é uma mulher que inspira uma criança de 6 anos. Agora eu te pergunto, o que você tem inspirado as pessoas a serem, viverem e fazerem? Porque eu sei que esse anseio tá no seu coração. Nós, mulheres, a gente tem o anseio de sermos admiradas, amadas, validadas. Existe esse anseio dentro de nós. Existe isso dentro de nós, a gente tem isso. Por quê? Porque a gente gera. E porque a gente gera tanta coisa, a gente quer que as pessoas vejam o que a gente gerou. Entender isso foi libertador pra mim. Porque eu achava que eu tinha que lutar contra isso. Mas fato é que eu preciso aprender a receber isso da forma correta. Porque Deus me fez assim. O que torna, então, esse anseio de querer ser amada, reconhecida, admirada, saudável? É onde a gente quer saciar esse desejo. É onde a gente quer saciar isso. Às vezes a gente cobra que o nosso marido sacie isso o tempo todo. Vai sim, cis. Quando, na verdade, a gente precisa encontrar isso no comandante, no nosso pai. Quando os céus me aplaudem, é impossível a terra não me aplaudir. É impossível. Sabe por quê, Cis? Porque é notável que há algo diferente, que há algo novo. Porque a fonte é limpa. Porque a fonte é boa, é perfeita e agradável. Então não tem como o fruto ser ruim. Quando os nutrientes, quando o solo é bom, quando da onde a árvore puxa o que ela precisa para crescer e dar fruto é bom, é impossível o fruto dela ser ruim. Só que às vezes a gente olha e a gente quer que pequenas sementes que a gente está plantando sejam aplaudidas por marido, por filho. Quantas vezes você já falou assim, ninguém me agradece, eu faço tudo sozinha nessa casa, eu não recebo um muito obrigado. É o anseio da nossa alma de falar, alguém tá vendo o que eu tô fazendo? Alguém tá vendo o quanto eu tô me esforçando? Só que a gente nunca vai conseguir se suprir o que o outro espera de nós. Porque as pessoas, elas estão esperando algo de nós
que às vezes a gente nem sabe. E a gente tá frustrando pessoas por aí que a gente nunca prometeu pra elas que faria isso, ou que viveria isso, ou que seria assim, ou que falaria assado. Provavelmente vocês já se frustraram com coisas que eu falei aqui, já se decepcionaram. Mas fica aqui que a fonte é boa. A fonte é boa. Onde você está buscando sanar o seu anseio por aprovação, por filiação, sim. Tem um livro que se chama Em Busca da Alma Feminina. E lá ele fala das fases da mulher. A primeira vez que eu li esse livro, eu chorava litros. Porque fala da fase da filha amada. E a fase da filha amada é a fase que a menina tem lá seus 5, 7, até 7 anos. Depois ela já vira uma flecheira. E é a fase em que a filha é apaixonada no pai. O pai dela é tudo que ela precisa. E aí a filha, o livro se chama Em Busca da Alma Feminina, Carol. E aí ela é aquela fase que a menina coloca aquela saia rodada e ela vai rodar a saia dela pra quê? Pro pai. Ela quer ouvir que ela está linda do pai. Ela roda a saia pra mãe, aí a mãe fala assim, nossa, minha filha, você tá linda. Ela, obrigada. Ela roda a saia dela pro pai e o pai fala, filha, você tá linda. Ela se desmancha. E eu chorava porque eu falei, gente, eu nunca nem paguei rodar a minha saia. Quanto mais ouvir deste homem que, sei lá onde está, que eu tava linda. Só que eu posso te contar um segredo? Eu já rodei minha saia pra Jesus. Foi incrível. Eu literalmente, dancei com Jesus, rodei minha saia pra Deus. E o olhar que eu via Deus tendo pra mim era um olhar de contemplação. Então, se eu consigo sanar esse anseio no meu coração em Deus, ser aprovada pelo céu, é impossível não ser uma mulher sábia na terra. Então, quando Jesus, ele entrou na casa de Marta e Maria, depois você lê lá, procura a história, é boa de... Marta ficou agitada. Marta queria o quê? Eu quero que ele me veja pelo que eu faço. Eu quero que ele veja o quanto eu cozinho bem, o quanto eu recebo bem uma pessoa, o quanto eu sou uma boa hospitaleira, o quanto as coisas ficam em ordem, que eu sou produtiva, que eu sei servir, que eu sei fazer, que eu sei me destacar. Se vierem, pode vir em mim, que eu dou conta. Maria devia ser uma mulher muito produtiva também. Mas Maria entendeu o momento. Maria discerniu a estação. E o que Maria fez? Foi para os pés de Jesus. Porque Maria deve ter pensado, e se ele não vem mais aqui? E se essa é a única oportunidade que eu tenho de estar com Jesus na minha casa? Jesus, o mestre, ele está dentro da minha sala. Não importa se eu consigo servir um bom pão de queijo para ele. Eu preciso ouvir o que ele fala. Eu preciso da presença dele. E aí ela foi. E ela não se importou com a opinião dos outros. Ela não se importou se Marta ia achar que ela é uma folgada. Ela não se importou se os homens, porque naquela época os mestres ensinavam os homens. As mulheres era tipo, sabe assim, vai lá fazer o pão de queijo. E ela não se importou. Eu não vou perder a visita. Eu não vou perder. Eu tô presente aqui. Porque o que está acontecendo aqui é inédito. É como quando Jesus ressuscitou e estava no caminho para Emaús. E aí ele encontra 2 discípulos que estavam lá sofrendo. E aí Jesus começa a caminhar com esses discípulos e toca eles falar do sofrimento deles para Jesus. E aí ele fala, porque Jesus morreu. O que vai ser da nossa vida agora? Sabe para quem que eles estavam falando? Para o Jesus ressurreto. Eles estavam tão focados na dor deles que eles não perceberam que quem estava ali era o mestre. Cis, quantas vezes a gente não discerne a estação que a gente está vivendo? É tempo de ouvir a palavra e a gente quer fazer. Aí Marta, ela fica incomodada, porque a gente é assim. A gente fica incomodada quando tem alguém não fazendo alguma coisa.
O Bruno fala pra mim que eu não posso ver eles quietos aqui nessa casa. E aí eu uso da arma da Bíblia pra falar com eles. Porque a mulher de Provérbios 31 transforma os da casa dela em pessoas produtivas. Você põe essas crianças pra ler. Hoje o Noah fez o café da manhã dele sozinho. Eu não ajudei nada. Pare de fazer isso, por favor. Porque ela transforma da casa dele produtiva. E eu não sei se você é assim igual eu, mas você consegue ver alguém que é perto de você? Não dá um quente na cara, uma palpitação no coração? Aí Marta, que é muito a gente, foi lá tirar uma satisfação com Jesus. Ô, Jesus, você não tá vendo que a tal da Maria não tá fazendo nada? Eu tô aqui sozinha fazendo tudo, servindo esse monte de gente que você trouxe pra cá? Ô, Theo, tá aqui meu chá. Trazendo esse monte de gente que você vem pra cá e você não faz nada? Ela começou a questionar o posicionamento de Jesus ali. Ela começou a questionar a capacidade de julgamento de Jesus. E aí Jesus fala que a primeira vez que eu li, Cis, eu não me atentei a isso. Porque o que eu pensava? Que ele tava falando pra ela, você tá fazendo muita coisa, para de fazer o tanto de coisa que você tá fazendo. Ninguém pediu pra você fazer nada. Não é isso que ele fala. Ele fala, Marta, Marta, tá com a alma muito agitada. Porque quando a gente encontra em Deus suprir essas necessidades de aprovação, de destaque, que a gente precisa, Cis, eu vou aprender a escolher a estação que eu estou vivendo de forma intencional, de forma intensa e com propósito. Será que se Marta não tivesse ficado tão absorvida pela presença de Jesus quanto Maria, depois a galera não ia ajudar ela a preparar um lanche ali? E ela não ia precisar ter essa sensação de que ela tá fazendo sempre tudo sozinha? Marta, Marta, sua alma tá agitada. Seus pensamentos estão acelerados, você não consegue dormir direito à noite. Não é de agora. Não é neste momento que você tá com a alma agitada. Então o que cansa, Cis, é essa alma agitada, que a gente não sabe aonde colocar toda essa força, essa chail que nós temos. E a mulher sábia, mais do que qualquer coisa, ela discerne o tempo que ela está e as prioridades que ela tem naquele tempo. Essa é a melhor parte que nunca lhe será tirada. Cis, quando o Theo nasceu, eu queria voltar a trabalhar logo. Eu queria voltar pra igreja logo. Eu queria voltar a ter minha vida logo. Eu perdi. Sabe, parece que os 3 primeiros meses do Theo, eu não sei o que aconteceu. E não volta mais. Algo que Deus tem falado muito comigo. Você vai ter tempo de fazer tantas coisas na sua vida, mas a infância dos seus filhos, nunca mais ela vai voltar. Eu preciso discernir tempo e estação. E isso é sobre sair do controle e entregar o controle para Jesus. E é ser filha. Porque o Theo e o Noah, eles têm obrigações, eles têm responsabilidades, mas eles não precisam se preocupar com coisas que não dependem deles resolver. Eles precisam se preocupar com coisas que dependem deles fazer. Quando a gente se preocupa com o nosso ordinário, fazer ele muito bem feito, discernir a estação que a gente está, entregar o extraordinário para Jesus. O que era mais fácil ali? Jesus entrar e entregar uma palavra para todo mundo ou ficar nos pés dele só contemplando o que ele fala? Marta queria fazer basicamente o que Jesus está fazendo. O difícil não cabe a nós. Maria focou em Jesus e não se importou com o que achavam dela. Ela sentou. Ó, uma ordem aí pra gente fazer, Cis. Sentar, silenciar, se aquietar e ouvir o comandante. O inimigo, ele vai lutar na sua mente o tempo todo para você acreditar que não ouve a voz de Deus, que não é Deus falando com você. E quando ele consegue isso, ele rouba de você o benefício da palavra. Quando ele consegue fazer você acreditar que você não ouve a Deus, que a sua mente é uma confusão, ele rouba de você a voz do comandante. E aí você nunca consegue discernir se é Deus falando com você. As pessoas me perguntam muito, como eu sei que é Deus falando comigo? Quanto tempo você treinou ouvir a voz do comandante? Quanto tempo você passou na presença dele para discernir como ele fala?
e como ele fala com você. Às vezes vai ser um sussurro, às vezes vai ser um trovão, às vezes vai ser uma sensação, um discernimento, às vezes vai ser através de uma pessoa, às vezes vai ser através de um filme, de um livro. Mas se a gente não tiver atenta, se a gente não tiver como Maria, sentada aos pés de Jesus, nunca nada vai falar com a gente. A nossa geração tá almoçando, pensando na janta, tá viajando. Eu e minhas amigas, a gente tem uma tradição de viajar 2 vezes por ano juntas. A galera, né? Os meninos também, os homens. Aí é no primeiro semestre e no segundo semestre. E aí, o que a gente faz? Por condições de alguns dos nossos amigos, a gente só pode viajar na sexta e voltar no domingo. Por condições de trabalho, mas também por condições de saúde. Então, a nossa viagem sempre começa sexta-feira, 9 e pouquinho da manhã, das meninas. Aí a gente vai pra onde a gente vai ir só as mulheres e depois os homens vão depois do trabalho, enfim. E aí a gente fica... Aí nessa última viagem eu fui dirigindo até Paraty. É muito bom, eu falo pra todo mundo. Às vezes tudo que você precisa é enfiar umas amigas no carro e dirigir. É uma terapia. A gente canta, a gente ri, a gente fala da vida, a gente chora, a gente briga. É um show da Xuxa. E aí, a última vez, uma amiga ficava assim, gente, mas a gente vai chegar? Nossa, mas que trânsito. E aí a gente falou, a gente só vai ter 1 dia e meio pra aproveitar a viagem, enfim. E me veio ao coração que estar ali com elas, viver esse processo de chegar até o local já era a viagem. Já era a viagem. Isso é a viagem. Não é só quando eu chegasse na praia que daria o start na viagem. Não, estar ali com elas, dirigindo, conversando, parando, fazendo compras, já era a viagem. Porque senão a vida fica muito curta. A nossa geração não tem paciência pra esperar o comercial do YouTube. De ficar passando stories, não tem paciência. Ai, a pessoa fala demais. A gente acelera áudio. Eu tô falando pra mim, tá? A carapuça tá servindo aqui. A gente acelera áudio. A gente fica agitando as crianças. Vamos, a gente tá sempre atrasado. Será que quando eu crescer, meu filho vai falar, olha, que minha mãe mais falava, eu tô atrasada. A gente não tá presente. Maria decidiu estar presente. Quem está presente não cansa. Eu tô nadando, eu não tô nadando. Sabe por que muitas vezes você não consegue ficar na academia? Porque você tá na academia pensando em tudo que você tem que fazer no outro dia. Aí a academia parece uma perda de tempo. Parece que tá roubando do seu dia. Nossa, mas eu tenho que fazer isso, eu tenho que ir no mercado, eu tenho que levar a criança na escola, eu tenho que entregar o relatório, eu tenho que fazer reunião, eu tenho que... Então estar aqui tá fazendo eu perder meu tempo. Porque você não tá presente. Você tá puxando um peso lá, e você não sabe... Sabe por que você não consegue ter prazer no fogo no parquinho com seu marido? Porque você tá no fogo no parquinho com seu marido pensando em um tanto de coisa que você tem que fazer. Você não tá ali presente, conectada, vivendo o momento. Você tá almoçando pensando na janta. Uma das coisas que Deus me pediu, você vai ter que aprender a fazer isso. Come devagar. Aprenda a comer devagar. Eu não consigo, vocês. Eu como rápido, eu como falando, eu como assistindo, eu como... Não, agora eu preciso aprender a comer devagar. Porque tô chegando numa idade, Cis, que a minha digestão já não é mais a mesma. Antes eu podia comer 11 horas da noite, um McDonald's, e eu dormia bem. Vai eu fazer isso hoje? A tal da mulher que vai chegando numa certa idade, a digestão não é mais a mesma. E o que vai melhorar essa minha digestão? Comer devagar. E o Noah me ensina muito sobre isso. Eu falo, filho, outro dia, ele come devagar, né? E o Theo questionava muito sobre isso. Ai, Noah, come devagar. E eu falei assim, o Noah precisa me ensinar a comer devagar. Filho, me ensina a habilidade de comer devagar. Como você faz? Porque isso que você faz, tem muita gente precisando aprender. Aí ele falou, mãe, você vai mastigar até dentro da sua barriga, até dentro da sua boca, virar... Como que ele falou? Virar uma pasta, uma paçoca. Até ficar bem... até ficar bem pequenininho. Mãe, você vai mastigar, mastigar, mastigar até ficar bem pequenininho. Quando estiver bem pequenininho, você engole. Eu sigo a orientação do meu filho de 6 anos, tá? Eu tenho mastigado até ficar bem pequenininho. Por que eu como rápido? Porque eu acho que eu tô sempre atrasada. Atrasada pra fazer o quê, gente? Se aquela é a hora de comer, aquela é a hora de comer. Então, esteja presente. Estar presente é uma característica de filha. A filha não tem pressa de sair da presença dos pais. É gostoso, é prazeroso estar ali com ele.
Então, como ser mais Maria no mundo moderno, equilibrando meus papéis entre meu trabalho, entre ser mãe, entre ser mulher, no meu caso, uma aspirante a esportista, entre estar com Jesus, ser produtiva, não totalmente ocupada, ter espaços na minha agenda em que Jesus possa falar comigo, em que eu possa ir ao comandante. Como ser isso? Então, vamos lá. A mulher da produtividade e da responsabilidade. Quem que era Marta? A mulher da produtividade e da responsabilidade. Deus também nos chamou para isso. Para sermos produtivas e também muito responsáveis. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. Lucas 10:40. Eu falei Marcos no começo, mas é Lucas, tá? Lucas 10:40 diz assim, ó. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. Cis, o que você precisa tirar da sua rotina? Às vezes a gente quer abraçar tudo. Tem uma frase que a minha obstetra falou pra mim. Você quer pedir alguma coisa pra alguém e ter certeza que essa pessoa vai dar conta? Pede pra pessoa ocupada. Ela sempre vai dar conta. E é verdade. A pessoa que pouco faz, pouco acha que consegue. A pessoa que muito faz, ela sempre dá um jeito. Só que o problema de sempre dar um jeito de fazer as coisas pros outros é que você tá sacrificando alguma coisa. E aí eu te pergunto, o que você tá sacrificando? Geralmente são coisas que fariam muito bem pra você. Como uma atividade física, como ter um hobby. Se eu te perguntar agora, qual é seu hobby? A maioria das mulheres aqui não vão saber me responder. Qual é o seu sonho? E eu me lembro que uma vez o Bruno me perguntou isso, depois que o Theo nasceu, que eu tava nessa agitação. Qual é o seu hobby, Thaís? O que você gosta de fazer que, sabe assim, que não vai te trazer dinheiro, reconhecimento, nada, só vai alegrar tua alma? Só que quando ele ia fazer os hobbies dele, andar de kart, velejar, eu brigava, eu questionava, eu ficava brava. Mas sabe o que é isso? Inveja. Porque ele conseguia fazer isso, ele conseguia priorizar isso, apesar da minha falação na cabeça dele. Ele conseguia saber e eu não. Inveja. O Senhor foi ministrando no meu coração. Eis o que você sente pelo seu marido, é inveja. Ele escolheu a melhor parte e essa não lhe será tirada. Para que trabalhar se não para viver? Para quê? O que você precisa tirar da sua rotina? Que tá te distraindo do que importa por muito fazer. Produtiva, incansável, tal. Eu comecei a tirar um monte de coisa da minha rotina, foi muito difícil. Quando a doutora Cal falou isso pra mim, eu falei, tudo importa. Tudo importa. Mas tudo tá te deixando doente. O que é prioridade agora? Maria, a mulher que escolheu a melhor parte. Maria, porém, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Lucas 10:42. Maria nos ensina que, antes de tudo, precisamos estar aos pés de Jesus. Isso não significa que Maria era preguiçosa ou irresponsável, mas que ela entendeu que sem conexão com o Deus, com o comandante, todo o resto perde o sentido. E aí você perde tempo, porque você toma decisões precipitadas, decisões que não te levam a viver o que você precisa, o que você quer, o seu propósito. Decisões que vão, às vezes, machucar você e o outro e os outros. Quantas decisões eu já vi mulheres terem com relação às finanças? Às vezes, não porque era uma decisão sábia se ter, mas porque ela estava se vingando do marido. Porque o marido, de repente, chegou com um tênis novo em casa, ou com um hobby novo em casa. Ela falou, se ele pode, eu também posso. Aí dava a mulher comprar um monte de coisa e não falava pro marido. O marido perguntava, nossa, roupa nova? Imagina. Velho, nossa. Quantas vezes? Tola. A tola destrói. E a tola não entende que tá destruindo a família. Ela entende que tá se vingando do marido. Porque o alvo da dor dela é ele. Quando a gente escolhe ser mais Maria, não mais Maria, quando a gente escolhe ser Maria antes de sermos Marta, a gente produz na direção correta. Ah, Cis, isso é a melhor parte e nunca nos será tirado. E nunca nos será tirado.
Decisões ousadas e corajosas vêm de ouvir o comandante. Imagina um exército a Shail que temos aqui dentro. Shail de Deus, um exército poderoso aqui dentro. Imagina um exército que decide agir sem perguntar pro comandante qual é a estratégia de hoje. Ele vai ficar sozinho, porque tem gente que tá ouvindo o mestre. Ele vai lutar com a arma errada, porque talvez o mestre vai falar hoje é dia da gente lutar contra os aviões. E o cara segue lutando contra os transeuntes ali, contra os outros soldados. Não, mas a estratégia não era essa. Ele tá sozinho lutando com a arma errada. O que vai acontecer, Cis? As chances desse homem morrer sozinho é muito maior do que se ele tivesse parado. Comandante, qual é a estratégia de hoje? Qual é a ferramenta de hoje? O que eu preciso pra hoje? Há dias que Deus vai falar pra você, olha, hoje você vai falar com fulano, hoje você vai fazer isso com seus filhos, hoje você vai fazer isso pro seu marido, hoje vai fazer isso na sua casa, essa é a decisão importante no seu trabalho. E tem dias que ele vai falar assim, filha, dá uma quietada nessa alma. Porque você tá com tanta pressa, tão distraída com tudo que você tem, que você tá tomando decisões erradas, precipitadas, que estão machucando você, estão machucando o outro e não estão te levando pra lugar nenhum. Você tá nadando, e você não está saindo do lugar. No começo, quando eu nadava, era tão pesaroso, eu ficava tão tensa, que eu nadava, eu não saía do lugar. E eu ficava exausta, com dor aqui, dor pra todo lado. E eu falava, gente, até que o comandante, o professor, o mentor, falou assim, relaxa, deixa a água te levar. Quanto mais relaxada você estiver, mais você flutua, mais leve vai ser sua natação. Sigo eu hoje, nadando com a galera que já nada há mais tempo. Tô muito pra trás deles? Tô. Mas tô ali. E aí hoje teve uma competição lá na natação e eu era mais lenta, não tem jeito. Aí cheguei pro meu time e falei assim, eu quero pedir perdão pra vocês, já de antemão, porque eu sou o elo fraco disso daqui, mas o meu propósito no nosso time é dar descanso pra vocês, tá bom? Porque eles só podiam nadar de volta quando eu chegasse. E aí, por fim, do meio pro fim, eu nem era a última a chegar. Entendeu? Como ser mais Maria em um mundo que te chama pra ser muito Marta? Priorize a presença de Deus, Cis. Priorize tomar decisões perguntando pro mestre, comandante, qual é a estratégia? Qual é a melhor parte? Tem gente com um bebezinho pequeno se cobrando de ser produtiva. Tem gente com criança, com adolescente se cobrando de não ter conexão com eles. Para de se cobrar e começa a priorizar a presença de Deus. Isso é se cobrar certo. Eu não me cobrei hoje nadar muito mais rápido do que eu tô habituada. Hoje eu me cobrei não parar. O melhor que eu podia entregar pro meu time hoje era não para, Thaís, não para. Só cansa no final, sua recompensa é o descanso. E foi isso que eu fiz. Eu não fiquei me cobrando, preciso nadar, porque eu ia parar, eu ia travar, eu ia quebrar. O mundo diz seja produtivo a todo momento. Deus diz buscar primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas vai ser acrescentada a você. Separe um tempo para perguntar para o comandante. Qual é a estratégia de hoje? 2, aprenda a dizer não. A mulher sábia, Cis, ela sabe dizer não, principalmente porque ela sabe as prioridades que ela tem. Ela sabe as prioridades que ela tem. Só quem mexe nas prioridades dela é ela e Deus. Deus e ela. Mais ninguém. Sabe por que você tá cansada? Porque você tá deixando os outros fazerem a tua agenda. Não é sobre uma agenda extremamente cheia. É sobre uma agenda assertiva, acertada, concludente. A mulher sabe, ela tem uma rotina que estabelece o padrão do reino na casa dela. Ela mantém os da casa dela produtiva. Ela faz o que importa, ela escolhe a melhor parte. E isso não vai ser tirado dela. Marta se sobrecarregou porque achava que precisava fazer tudo. Maria soube dizer não às pressões externas. Olha lá, folgada, preguiçosa, não tá fazendo nada, Jesus, você não tá vendo? Deixa a Marta falar. Marta tá falando da dor dela. Marta tá falando do que ela não consegue fazer. Maria, ela conseguiu, sabe, ensurdecer a voz dela pra pressão externa do que ela tem que fazer pra ouvir o que o comandante estava pedindo pra ela fazer. Não tem a ver só com você, Cis. Às vezes Deus tá pedindo pra você parar um pouco porque Ele quer trabalhar o seu marido. A voz de comando do seu esposo. A autonomia dos seus filhos.
E você o tempo todo tá passando na frente deles, fazendo com que Deus não pediu pra você fazer, e Deus não consegue trabalhar neles, porque existe uma Marta, furacão, se cobrando o tempo todo. Deixa Deus fazer. Tem coisas que você não vai nem falar com ninguém, você só vai orar. Você vai falar assim, caraca, Deus fez, eu não posso contar pra ninguém, porque ninguém sabia. Tá parecendo que eu tô sendo profeta de obra pronta. Transforme o seu serviço em adoração. Tá lavando roupa? Em tudo dai graças, pois essa é a vontade de Deus. Que bom que eu tenho roupa, que bom que eu tenho família, eu tenho filhos, eu tenho marido. Tá entregando relatório, que bom que eu tenho um trabalho, um salário. Transforme o seu trabalho em adoração. Tá limpando um vômito de uma criança? Oh, aleluia, Jesus. Cura meu filho. Que bom que eu tenho um filho pra cuidar. Isso descansa, Cis. Isso descansa, isso nos torna filhas. Eu tenho pra quem pedir, eu tenho pra quem agradecer, eu tenho pra quem correr. No mundo de hoje, não. Aprenda a ouvir mais e falar menos. Tem muita autoridade quem pouco fala, Cis. Já percebeu que numa roda, a pessoa que fica mais em silêncio, tem gente que fala. A pessoa tá ali em silêncio. Quando ela decide abrir a boca, todo mundo para pra ouvir ela. O silêncio te traz autoridade. Só que o seu silêncio, Cis, ele precisa vir carregado de oração. Porque às vezes a gente... Olha... Porque às vezes a gente fala assim, ó... Também não vou falar mais nada. Também não vou falar mais nada. É uma rebeldia ali, né? E tá tudo bem. Eu detesto essa frase. Tá tudo bem. Porque geralmente ela vem carregada de algo que você não quer resolver. Mas você não quer fazer menos? Tá tudo bem. Não tá tudo bem. Porque isso tá te machucando, tá te ferindo, você não sabe de onde vem. Eu detesto essa frase, tá tudo bem. Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Então, Marta estava tão ocupada que nem percebeu que Jesus estava ali para ensiná-los. Maria estava disposta a ouvir antes de agir. No mundo de hoje, isso significa diminuir o ruído das informações, das opiniões e aprender a ouvir a voz de Deus. Se você assiste muita televisão, noticiário, fica entrando em site de fofoca, em Instagram pra falar da vida do outro, que fica contando... Ai, obrigada, Cis. Que conta que o outro ficou com fulano, que ficou com Beltrano, que não sei o quê. Para! Na pandemia, a melhor coisa que eu fiz da minha vida... Não quero saber quem morreu, quantos morreram, se o Covid tá aumentando, se tá diminuindo. Eu não sabia. Se alguém me... Não sabia. Não sei, não quero saber. O problema é seu que você quer saber. Eu não quero saber. Eu não sei quanto que tá a economia, eu não sei como que é a política, eu não sei. Ontem eu peguei... Quanto que tá o dólar? Não sei. Ele falou a mesma coisa. Porque a gente estabeleceu um governo aqui na nossa casa. E quem governa a nossa casa é a palavra de Deus. Não é a opinião da economia, a opinião da jurisdição. Ah, não sei. Quando eu preciso saber, eu escolho saber sobre isso. Porque senão a minha cabeça fica sobrecarregada. Eu sou limitada. Eu não tenho energia suficiente para conseguir fazer aquilo que Deus me pede, que já é muito, né? Às vezes eu me acho pequena demais. Porque Deus, ele vai me pedir umas coisas grandes quando eu tô me sentindo mais improvável. Quando eu tô me sentindo mais quebrada. Mais, sabe assim, ele vai me pedir as maiores coisas que ele me pede. E eu falo, meu Deus, você sabe com quem você tá falando? Tipo Moisés, sabe? Vai lá libertar o povo, mas eu não sei nem falar, sou gago. Assim. É no ordinário ali que Deus vem contra a gente. Então para de ver notícia. Fulano morreu, aqueles programas que... Ah, meu sogro me falando assim, vocês não sabem como tá a violência de São Paulo? Não sei, porque aí quando eu saio na rua, eu saio em paz. Eu saio em paz. E se tiver que acontecer, se não é saber da notícia, do quanto... que se tiver que acontecer, vai acontecer. Eu oro, protege minha família, protege meus filhos, protege... E vambora. Saber não vai mudar nada. Só me tira a força do hoje. Só me tira o tempo de ouvir a voz de Deus. Porque o tempo que eu deveria estar orando, eu tô assistindo notícia. Tô assistindo a vida da fulana que viajou pra não sei pra onde. E eu não tenho dinheiro, às vezes, nem pra ir tomar um sorvete na esquina.
Então deixa eu me ocupar de saber da minha vida. A minha vida já é uma aventura. Então, diminui os ruídos. Se alguém vier falar da vida do outro, gente, eu tô num propósito com Deus, eu não posso ficar sabendo da vida de ninguém porque eu não tô dando conta da minha. Furacão tá instalado naquela casa, eu tô precisando dar conta da minha casa. E tenha um tempo de relaxamento, equilibra isso, Cis. Equilibra isso. Tem dias que é uma quarta-feira eu tô descansando, o meu trabalho me propicia aí. E tem dias que é domingo eu tô trabalhando. Tem dias que é na terça-feira eu tô almoçando com as minhas amigas. E no sábado eu tô trabalhando. Então equilibra isso. Tem hora que tudo que você precisa é sair com algumas amigas. É tomar um smoothie com elas. É tomar um chá. Qual foi a última vez que você fez isso? Qual foi a última vez que você priorizou um tempo pra você? Qual foi a última vez? Qual foi? Qual foi a última vez que você passou mais de 30 minutos na presença de Deus e não queria sair de lá nunca mais? Se você fosse arrebatada naquele momento, você vai embora, eu tô aleluiada. Qual a última vez que você, antes de tomar decisões ou de falar para suas dores para alguém, você foi primeiro pro comandante? A gente não tem que ser menos, Marta. Deus te deu a capacidade de produzir riquezas. Deus te deu a capacidade de ser uma mulher produtiva. Existe uma Shail dentro de você. O que é uma Shail? É uma mulher com habilidades extraordinárias, como um exército de dentro dela. Nós somos fortes, corajosas, destemidas, imparáveis, inabaláveis, indesistíveis. Mas se a gente não aprender a encontrar a nossa força no comandante, qualquer coisa na terra vai quebrar a gente. Qualquer coisa. A opinião do outro, a frustração com que o outro deveria ter feito e não fez, o resultado que não veio, a doença que chegou e bateu na nossa porta, os problemas financeiros. Deus não te falou que você não teria guerras. Sabe o que Ele te prometeu? Você tem um comandante. E se você aprende a lutar com ele, você é mais do que vencedor. Eu vou te falar as guerras que você tem que lutar, como você tem que lutar, quais as armas você tem que usar. E ninguém ensinou pra gente ser assim, né, Cis? Ao contrário. Que você seja muito mais Maria. Que você aprenda a parar, a acelerar. Que você discirna a estação que você está. Que você diga nãos pra você, pro outro. Não permita que as pessoas invadam o seu limite. Não permita. Isso cansa. Isso cansa. Seja uma mulher confiável. Porque você encontra a sua fonte no lugar certo. Uma das coisas que me deixa mais feliz é quando meu marido fala assim pra mim: você é minha melhor amiga. E aí quando ele precisa tomar alguma decisão no trabalho e ele me consulta e ele fala pra mim: me ajuda, eu confio na sua decisão. Porque ele sabe. Ou quando ele no meio do dia: filha, tá super difícil aqui, ora por mim. Você é minha intercessora. Porque ele confia que antes de qualquer coisa eu vou buscar no comandante, no meu pai, a estratégia não só pra mim, mas pra minha casa, pra minha vida, pra minha história, pra vocês. Então eu queria dividir isso com vocês. É algo que Deus tem falado muito comigo. É algo que pra mim, eu não tinha notado que eu não sei ser filha. E o mundo sempre vai querer falar pra gente quem nós somos. Eu nunca tinha pensado que eu era órfã. Até alguém me falar que eu era. E o Jesus falar assim pra mim: não ouve isso não. Deixa eu te dizer quem você é. Você não é órfã. Nunca foi. Te escolhi desde o ventre da sua mãe. É isso. Você é filha. Você não é órfã. Não importa que te abandonaram na terra. Eu sempre te escolhi aqui no céu. Fica com essa palavra pra você, Cis. Não importa quem te atrapalhou, quem te abandonou, quem te rejeitou na terra. Você foi escolhida desde o ventre da sua mãe. Você é uma Shail de Deus. E hoje encerram as inscrições para mentoria P31. Vem viver esse momento de se posicionar em viver como uma Shail, uma força de um exército,
mas que encontra sua força, seu poder, suas estratégias no comandante. Que tem uma vida equilibrada. A Átila é P31, ó lá. Que tem uma vida equilibrada, uma rotina que vale a pena ser vivida, edifica o seu lar, não destrói mais com decisões ruins, porque sabe onde buscar as boas decisões. A Bíblia diz em Provérbios 31, dê a ela tudo que ela merece, porque ela é melhor do que qualquer outra. Vem viver isso, ser uma mulher admirável, confiável. É isso que nós vamos viver em 4 meses de mentoria. E eu ainda vou ter uma sessão individual com você, pra gente traçar o seu plano personalizado. A Átila já passou pela sessão individual e você vai receber na sua casa a pulseira exclusiva da mentoria. E nós vamos trabalhar, temos a mentalidade de Jesus nas finanças. Quantas mulheres tomando decisões ruins nas finanças porque não busca primeiro o comandante, porque não foi ensinada a mexer com as finanças, com o dinheiro. Uma mentalidade produtiva no trabalho, ser uma realizadora, mas mais do que isso, ser realizada. Deus está te chamando para ser mais do que realizadora, mas uma mulher realizada. E para ser realizada, você tem que saber realizar com as estratégias corretas. Essa mulher de Provérbios 31, ela realizava com as estratégias corretas. Tô até agora observando tudo que foi a sessão. Ela acordava, ela dava de comer pra família dela, porque por fim, se você trabalha, mas você fala assim, gente, eu tô deixando minha casa de lado, meus filhos de lado. Eu quero ser como essa mulher. Quando um dia eu decidi, eu quero ser como essa mulher. Os céus se abriram. Os meus movimentos em relação a essa mulher de Provérbios 31 moveram os céus ao meu favor. E o maior elogio que eu recebo, a Lê tá aqui, que não deixa mentir, é o Bruno falar. E que eu aprendi a ser filha. E eu tô aprendendo, Cis. Eu tô aprendendo a descansar. Tô aprendendo a entender que os que esperam no Senhor renovam as suas forças, caminharão e não se cansarão. O que esperam no Senhor. Sigo eu estudando, fazendo, sendo produtiva, cuidando de mim, cuidando da minha casa, cuidando da minha família, aprendendo a ser amiga. A Lê é uma pessoa que não desistiu de mim. Eu, por muito menos, teria me largado de mão. Mas a Lê, ela decidiu que ela queria ser minha amiga, ela não desistiu de mim. Eu tenho aprendido a ser amiga. Sabe, eu tenho aprendido. É um processo pra mim também. Eu não preciso me defender das pessoas. Porque eu aprendi a buscar no comandante. Eu aprendi a ser filha. Tô aprendendo, sim. E eu quero derramar tudo isso na sua vida durante a mentoria. Hoje é o último dia. Espero te ver na P31. Uma mulher confiável, que o marido respeita. Os filhos dela falam bem. Dê a ela tudo que ela precisa. Certo? Deus abençoe a vida de vocês. Muito bom abrir meu coração pra vocês, expor as minhas costelas quebradas. E vamos ser mais Shail de Deus, um exército com um bom comandante, o melhor de todos, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o comandante dos comandantes. Tá bom? Se você quer se inscrever na mentoria, eu deixei o link nos stories, mas me chama aqui no inbox também. Nossa, Tata, desde quando eu decidi ser a mulher que Deus criou pra mim, está sendo novo e desafiador. É muito desafiador! Até porque, sabe por que é desafiador, Raquel? Porque Deus fala a grandeza que a gente tem e a gente não acredita, porque a gente passou por tantos anos acreditando nas mentiras, tantos anos acreditando em mentira, que quando Ele fala as verdades ao nosso respeito, nós somos Shail, temos habilidades extraordinárias, a gente constrói a nossa casa, a gente edifica o nosso lar, a gente é admirável, confiável, a gente faz assim... Será se é? Sei não. Lembra aquele dia que eu menti? Lembra aquele dia que eu enganei? Lembra aquele dia que eu fui preguiçosa? A gente fica fazendo isso com Jesus, né? Igual Marta. Você não tá vendo que ela não tá fazendo nada pra me ajudar? Duvidando das decisões de Jesus. Então é desafiador por isso. Que a gente possa viver acreditando no que Deus diz ao nosso respeito. É chegar num novo tempo. Deus está levantando mulheres estratégicas. E espero que você entenda esse chamado e se posicione nesse lugar estratégico que Deus quer te levantar, quer te colocar. Abra sua boca. Diga do que você está vivendo. Para de ter medo, né? Ensurdece a sua voz para as pressões externas. Você precisa sair de casa, você precisa ficar em casa, você precisa ter uma empresa de sucesso com 30 anos, você precisa ser uma mãe porque seus filhos vão se desviar. Você fala assim, meu Deus...
Você vai dar conta. Você vai dar conta de tudo que é prioridade pra você e pro céu. Deus abençoe sua vida, Cis.